Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra na primeira carta de Timóteo, capítulo 1. Vamos ouvir a leitura do verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Que Deus, por sua graça, fale conosco, fale a palavra dele dentro de nós, que o Espírito Divino traduza a palavra dentro de cada um de nós nesta noite. Cristo, nossa esperança. O apóstolo Paulo colocou ali: Cristo, nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a minha esperança. A minha esperança não tem nada a ver com programas políticos interessantes, apólices de seguro, aposentadoria confortável, nada que esse mundo possa me oferecer, nos oferecer. A minha esperança é Cristo mesmo e nada mais. Eu não tenho esperança em alguma coisa. A minha esperança é Cristo. Cristo é a minha esperança, a minha salvação, o meu suporte, a minha suficiência, a minha garantia. É Ele. Eu não tenho a menor ideia de como estarei fisicamente e materialmente no futuro, mas certamente, irmãos, eu estarei em Cristo, Cristo em mim. Depois estarei com Ele, na companhia dele, no estado eterno. Mesmo quando não existe nenhuma alternativa à esperança, porque Cristo é a nossa esperança. Tem muita gente que vive cheia de expectativa, mas vazia de esperança. Esperança só é esperança em Deus, na sua palavra e no fato de que Cristo ressuscitou e está em mim. A minha esperança está no fato de que Cristo morreu por mim, me levou a morrer com Ele, ressuscitou. Eu fui ressuscitado juntamente com Ele e agora Ele vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Texto bem conhecido dos irmãos, Gálatas, capítulo 2, verso 20. Cristo morreu por mim, vive em mim e voltará para mim. A minha esperança consiste nisto. João 14, o verso 3, Jesus nos dá uma promessa maravilhosa. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Voltarei. Jesus dizendo: voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
estejais vós também. Voltarei. Que promessa maravilhosa de Jesus. Depois de 2 milênios, essa promessa ainda não cumprida permanece, mas com toda certeza eu creio, irmãos, que será cumprida muito em breve, muito em breve. Cristo vive em mim e eu vivo pela fé dele, nele, em mim. É assim que eu vivo neste mundo, esperando por ele. O texto que foi lido no início, Cristo Jesus, a nossa esperança. Grande parte da humanidade tem expectativa. Creio que este ano vai ser melhor. Tenho certeza que as coisas vão dar certo. Mas às vezes as coisas não dão certo para mim. É tudo expectativa do meu ponto de vista, expectativas positivas, que eu acho que vai acontecer, se eu fizer isso ou aquilo vai acontecer comigo, mas nem sempre acontece do jeito que eu estava pensando, que eu estava esperando, né? Eu tinha certeza que seria assim, né? E não foi. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: mesmo quando não está dando nada certo, Deus está no comando, está cuidando e cuidando desde os pequenos detalhes. Alguém conversando comigo sobre a situação do mundo, do país e do mundo, ele disse: do jeito que o mundo vai, agora o diabo vai tomar conta. O diabo vai tomar conta. Eu disse para ele: o diabo não vai tomar conta de nada. O mundo já está no maligno desde o dia em que o primeiro homem pecou. Ele não vai tomar conta agora, não. O mundo já está, por permissão de Deus, no maligno desde o dia em que o homem pecou no jardim do Éden. 1 de João, capítulo 5, versículo 19, é um texto importante. Vamos ouvir. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos. Deus quer que você saiba. Sabemos o quê? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo no maligno. Todo mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. Está. Não vai ficar no maligno daqui em diante, não. Ele está no maligno desde que o pecado entrou neste mundo, irmãos. E preste atenção que é o mundo. Não queira dividir o mundo em duas partes, e uma parte no maligno, outra em Deus, não, porque está no maligno. Está no maligno, diz a palavra. Mas quem comanda? Quem comanda? O controle está nas mãos de Deus.
Viu? E tudo, preste atenção, tudo o que acontece e que acontecerá é parte do propósito de Deus para este mundo. Este mundo está caminhando para o desfecho final. Deus é o Senhor da história. Eu não espero uma realização, a minha esperança não está nisso. Deus é o Senhor, Ele é a minha esperança. A minha esperança é Cristo. Mas não é Cristo mais alguma coisa, é Cristo somente. A minha esperança não é ir para o céu, viu? A minha esperança não é ir para o céu, a minha esperança é Cristo. Paulo disse: Cristo, esperança nossa. Não é alguma coisa, não é uma doutrina, é Ele mesmo, Cristo, esperança nossa. A minha esperança é Cristo. Em Cristo eu vou para o céu. Em Cristo eu tenho todo o céu. Em Cristo Ele me leva para onde Ele quer me levar. Eu vou onde Ele vai. Eu vou na garupa dele. Mas a minha esperança é Ele. A minha esperança é Cristo. Vamos verificar alguns textos rapidamente que falam da esperança. O primeiro está lá em Colossenses capítulo 1, verso 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A minha versão diz: se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho. Veja bem, sem vos afastar da esperança do evangelho. Nós não podemos perder de vista a esperança do evangelho. A esperança do evangelho consiste no fato de que Cristo morreu por mim, me levou a morrer com Ele para o pecado, ressuscitou, dando-me a sua vida, garantindo por meio da sua vida a minha salvação eterna. É uma segurança muito grande, irmãos, saber que Cristo me escolheu desde antes da fundação do mundo. Veio a este mundo por mim, para morrer por mim, para me fazer morrer nele, para o pecado, e ressuscitar para viver a sua vida em mim. Por causa da esperança do evangelho, eu posso ter certeza de fé que todas as promessas feitas por Deus vão ser rigorosamente concretizadas por Deus, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Efésios capítulo 1, 18. E tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos.
iluminados os olhos do vosso coração. Como que nós precisamos, irmãos, de ter os olhos do coração abertos, iluminados, para enxergar a esperança que está em Cristo. Aqui diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. A esperança do seu chamamento, Desde o momento que você tem certeza de que foi chamado por Deus, por meio do Evangelho, você começa a ser alimentado por uma chama poderosa de esperança dentro de você. Considere o assunto olhando sob o seguinte aspecto, o seguinte ângulo. Tem uma festa, você foi convidado, você tem o convite, você tem o chamamento, você tem o chamado para a festa. Então, mesmo que a segurança lá na porta tente impedir, não vai poder impedir, porque você tem o convite, você tem o chamado, você apresenta e você entra. Você vai dizer: eu fui chamado, aqui está o convite, e você entra. O que gera a esperança é a certeza do chamado de Deus na sua vida. O chamado que eu estou dizendo é o chamado eficaz de Deus, o chamado soberano de Deus, o chamado da regeneração, que regenera você, torna você uma nova criatura. Temos que ter a certeza de que fomos chamados por Deus em Cristo, que não somos penetras, podemos comer na mesa de Deus, diretamente na mesa de Deus, porque Ele nos convidou para a sua festa, a festa do seu Filho, a festa do Filho de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 8 vai nos dizer de uma esperança, a esperança da salvação. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A esperança da salvação. Você sabe o que Cristo fez para lhe salvar? Você sabe? Primeiro, Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Eu não entendo bem a escolha de Deus, mas ela existe, ela está na palavra. Primeiro, Ele me escolheu, o próprio Cristo. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Segundo, Ele colocou você no sacrifício dele na cruz, quando ele foi crucificado. Primeiro, Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Depois, Ele veio para você e pegou você e identificou no sacrifício dele na cruz, quando ele foi crucificado. E lá você morreu com ele para o pecado. Terceiro, quando ele ressuscitou, você ganhou a vida dele, para que a vida dele em você seja a garantia da sua salvação eterna. Salvação eterna,
que não perde nunca e nunca acaba. Tito, capítulo 1, verso 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Veja aqui. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Quer dizer, antes da criação do mundo. Esse texto está nos dizendo que Deus fez uma promessa, e eu creio que é a promessa de Deus. Todas as outras promessas de Deus estão em torno dessa promessa que Ele fez lá antes da criação do mundo. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus prometeu a vida. Você vê? Deus prometeu a vida. Ele criou você porque Ele queria compartilhar a vida dele com você. Deus queria expressar a vida dele em você, a vida do Filho dele, de Cristo. O pecado entrou pelo meio, mas não impediu Deus de cumprir a promessa de colocar em você, em cada um que crê no Evangelho, a vida eterna. E a vida eterna é a vida de Deus. É a vida de Deus. 1 de João, capítulo 5, verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele é o verdadeiro Deus, e diz aí que Ele é a vida eterna. Você percebe? A vida eterna não é uma coisa que Deus coloca lá dentro de você, não, e vai embora, não, Senhor. A vida eterna é Ele. A palavra diz que a vida estava nele e Ele veio. Se você receber o Filho, você recebe a vida. Se você não receber o Filho, você não recebe a vida. Você não pode ter a vida separada do Filho, porque a vida está anexada no Filho. Se você quer a vida, você tem que receber o Filho, porque o Filho é a vida em você. Não é? Então, irmãos, o pecado aconteceu, mas Deus em Cristo providenciou uma libertação tremenda. Ele nos libertou do pecado para colocar em nós a sua vida, a vida ressurreta de Cristo. Por quê? Porque a promessa dele é a promessa da vida eterna, é compartilhar conosco a vida dele. Então, algumas coisas ainda não foram concretizadas na nossa esperança, mas vão ser cumpridas em nós pelo próprio Deus da esperança. Finalizando esta meditação desta noite, quero deixar com vocês um texto da palavra de Deus. Romanos capítulo 15, verso 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.
e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém?